Bom dia, paz e bem com a graça de Deus. Um feliz dia para você, um feliz dia para mim. Que Deus abençoe aí a nossa trajetória, nos inspire aí de dentro para fora, que a gente tenha capacidade aí de ouvir o que Deus tem para nós, né? Quais são os planos para a nossa vida e o que Ele aí quer para a nossa vida, para que a nossa vida seja transformada cada vez mais. Então, um excelente dia para você, que Deus te abençoe. Bom dia, querida, bom dia, bom dia. Eu separei um trechinho do livro hoje, Meditação Cristã, uma oração integradora, do Padre Domingos Cunha. Ele é especialista em Enneagrama. Ele tem uma palestra maravilhosa no YouTube que é sobre a felicidade. Eu, assim, indico bastante esse padre porque ele é bem fora aí do padrão, né? É uma pessoa maravilhosa. E nesse livro ele fala assim: por que meditar? Conta a lenda indiana que o almiscareiro das montanhas, uma espécie de cervo, sente, em determinada época do ano, um irresistível perfume de almíscar. Seduzido pela intensidade do perfume, ele corre de um lado para o outro, ansioso por encontrar a fonte de onde vem tão forte odor. Corre pelas montanhas, corre sem parar, noites e dias, sem repouso e sem alimento. E um dia, mais tarde ou mais cedo, abatido pelo cansaço e esgotado pela busca, acaba tropeçando e caindo em algum abismo. E quando seu corpo se rebenta no embate com as pedras do fundo do abismo, do seu peito rasgado, escorre o almíscar, enquanto sua respiração se extingue. Não meditamos para outra coisa que não seja beber nessa fonte de almíscar que mora no profundo de nós mesmos, aí onde Deus habita e se deixa encontrar. E aí ele continua assim: todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus, dizia Dostoiévski. E só Deus poderá saciar esse vazio profundo. E por isso precisamos mergulhar nessa fonte capaz de saciar plenamente. Por isso meditamos. Para isso meditamos. Apenas por isso e para isso. Porque isso basta. Gente, esse trecho do livro aqui me impactou muito aí há anos atrás, né? Quando eu parei para pensar aí sobre a meditação, né? A gente muitas vezes, a gente nem, eu, por exemplo, eu antes de entender isso, eu achava que oração era muitas vezes só repetição, ou a gente orava simplesmente quando a gente precisava de alguma coisa. Então você tá com algum problema, você tá com alguma coisa para resolver, você entra em oração, você conversa com Deus, você pede, ou você mentaliza, ou você verbaliza aquilo que está difícil na sua vida, né? Então a gente, normalmente a gente tem esse diálogo com Deus aí, é um diálogo de criança, simplesmente de criança que vai para o pai assim pedindo alguma coisa, um socorro, né? E quando eu li esse livro, eu desenvolvi assim dentro de mim uma sensação de saudade mesmo, uma saudade muito grande daquilo que é eterno, uma saudade muito grande de Deus. Então, quando você vai entendendo isso, que esse Deus está dentro aqui de você, né, e que tá tão fácil você entrar em contato com essa energia que está dentro de você, que na verdade é a sua centelha divina, né, é o seu próprio ser com letra maiúscula, que o Eckhart Tolle fala tanto, né? É quando você entende que é isso que você é de verdade, a sua imagem verdadeira, aquilo que Deus te criou, o seu projeto original, quando você começa a lembrar disso, daquilo que realmente existe dentro de você e que é maravilhoso, dá uma saudade tão grande que a vontade que a gente tem aí durante o dia é fechar os olhos um pouco, serenar a mente, acalmar o coração, né? Prestar atenção aí na respiração, e começar a sentir esse almíscar aí mesmo, né? Esse perfume, né? Maravilhoso que vem daqui de dentro, essa paz interior. Ontem eu estava falando sobre paz interior aqui no canal, né? E alguém lá do Facebook escreveu assim para mim: que paz é essa com esse mundo aqui tão conturbado, né? Que paz é essa que você fala, né? A pessoa ainda veio assim, né? Meio agressiva. E essa paz, né, que Jesus fala que é uma paz que excede todo entendimento, não é uma paz que pode ser experimentada com as coisas aqui do mundo. Infelizmente, se as pessoas estiverem querendo sentir paz através das coisas que acontecem no mundo, jamais vão conseguir. Porque o mundo ele é dual,
né? Isso aqui é uma dualidade, para que a matéria exista, tudo precisa de dualidade, de contraste. Então, nas coisas do mundo, principalmente agora que nós estamos aí nesse período tão emblemático aí, né, de mudança planetária, a Terra passando aí por grandes transformações, né, a gente percebe que o caos está generalizado, né, em todos os setores, em todos os lugares. Então, nós queremos essa paz interior tirada daqui do mundo, vai ser um projeto impossível. Essa paz interior que Jesus Cristo tanto fala, né, que excede o entendimento, essa paz só pode ser encontrada aqui dentro. Quando você vai para dentro, quando você cessa, quando você silencia, quando você apazigua e quando você começa a entrar em contato com essa voz interior. Se você apaziguar, se você escolher um tempo, né, que seja poucos minutos, mas você começar simplesmente a prestar atenção no que está acontecendo dentro de você, entrar em contato com esse corpo interior, começar a observar os pensamentos, né? É muito importante. Às vezes a gente serena um pouco a mente e os pensamentos começam a tomar tanto conta da gente que as pessoas têm muito medo, às vezes, de entrar em contato com isso. Por isso que muita gente não consegue nem meditar. Porque a mente normalmente é um cavalo bravio, né? Um cavalo selvagem, são muitos e muitos pensamentos, você começa aí no processo de meditação, daqui a pouco a mente começa a fugir, você começa a pensar em problemas, você começa a pensar em coisas que você tem para resolver, vai dando aquele faniquito ali na hora, você não consegue relaxar, mas nesse momento, a gente pode lembrar aí que nós não somos essa mente pensante, que a gente é a consciência que sabe que tem uma mente, né? Todo mundo tem uma mente, é uma ferramenta, assim como temos um coração, temos um rim, temos pernas, temos braços, também temos uma mente e a função dessa mente é pensar. Mas isso não é o que nós somos uma consciência, nós somos a consciência que sabe que existe uma mente pensante. Então, quando esses pensamentos vêm, quando às vezes alguém fala assim para mim, nossa, Rô, mas eu tô com tanto pensamento ruim, eu não consigo controlar, eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Aceite esses pensamentos, observe, olha, hoje eu tô tão negativa, tô percebendo que hoje a negatividade tá forte aqui. Olha o tipo de coisa que eu tô pensando, olha o tipo de preocupação que tá passando aqui dentro de mim, por que será que a minha mente está criando isso? Não tem por que eu estar com esse medo tão grande, da onde está vindo essas coisas. Por isso que o processo de autoconhecimento, ele necessariamente tem que caminhar aí junto com a espiritualidade. Se nós não nos conhecermos, e nos conhecermos é simplesmente percebermos aí o funcionamento da nossa mente. Você precisa saber o que você é de verdade e o que você está manifestado. Nós somos essência, nós somos consciência, nós somos filhos de Deus, né? Eu acredito nisso, a minha imagem verdadeira é de filha de Deus, mas nós temos uma mente egóica aqui nesse mundo e essa mente cria N situações, N medos, N traumas, N dificuldades. É preciso que a gente tenha esse entendimento para que a gente não fique refém aí da própria mente. Eu sempre repito muito isso, né? A mente mente. A mente mente o tempo todo. E nós precisamos prestar atenção no que ela está criando, para que a gente não fique aí refém dela e a gente não fique aí seguindo o que ela diz. Muito do caos na nossa vida é porque a gente está tão identificado com a própria mente, a gente está tão obedecendo aí o que a mente cria, né? Todos os momentos de raiva, os momentos de tensão, ódio generalizado, coisas que você faz no calor aí das emoções e que depois quando passa você fala, meu Deus, não devia ter falado isso, não devia ter agido assim, por que eu fui tomar essa atitude? O caos do mundo é porque as pessoas estão totalmente identificadas com a própria mente. Então, devagarinho a gente tem que ir lembrando, não sou essa mente que pensa. Então, quando vem o pensamento de raiva, quando vem o pensamento de ira, o pensamento de ódio, o pensamento de revolta, nós podemos acalmar e dizer, isso aqui é o que a minha mente está pensando, mas isso não é o que eu sou de verdade. E eu quero obedecer outra coisa, que é um mantra que eu tenho muito grande para mim também, que eu estou sempre repetindo, quem me governa é Cristo, não é a minha mente quem me governa. Então a minha mente ela pode estar criando N situações, ela pode estar criando aí N coisas para eu me reagir, para eu me revoltar, para eu falar para as pessoas, para eu criticar, mas como já não é mais quem me governa, é a mente, mas Cristo, então eu vou agir segundo Cristo. É óbvio que a gente não consegue isso todas as vezes, e esse é o desafio aqui dessa vida, que é o processo de evolução de cada um. Mas se você nem souber que a função dessa mente é criar entropia o tempo todo, é criar caos o tempo todo, você está totalmente refém. E aí você não tem como dar esse salto aí de consciência e de começar a se desvincular dessa própria mente. Então esse é o primeiro passo. E a meditação ajuda muito isso. Porque quando a gente acalma e quando a gente serena,
E quando a gente encontra esse tempo para você simplesmente começar a observar o que está acontecendo dentro de você, você começa a observar a sua própria mente. Você começa a perceber o caos que existe aí dentro da mente, né? A mente, ela é caótica por natureza. Querer que a mente fique vazia é simplesmente, eu acho que impossível, né? Sempre você vai estar pensando alguma coisa, mas você pode ligar o observador e começar a observar essa própria mente e começar a perceber esse caos. E muitas vezes precisamos acolher esse caos. Às vezes a gente tem medo de sentir medo, né? Eu era uma pessoa aí, até pelo meu enneagrama, que eu tinha muita dificuldade de lidar com os próprios medos, né? Os medos passavam por mim, então assim, eu ia para o outro lado, eu fingia, eu mascarava, uma dificuldade enorme de lidar assim com os próprios medos. E quando eu fui fazendo esse trabalho de autoconhecimento e fui percebendo essa dificuldade, hoje quando passam medos por mim, e passam mesmo, né? Quem é mãe sabe disso, né? Às vezes passa coisas assim fugidias que você fala, meu Deus, mas por que eu fui pensar isso? Nesse momento, a gente pode acolher esses pensamentos e falar, olha, um medo brotando aí, que coisa, hein? Não, mas eu ao acolher, eu sei que Deus está no comando, está tudo bem, está tudo em paz, não vou ficar refém disso, porque quem me governa é Cristo. Então, você precisa criar aí dentro de você esses mantras que te dão suporte, você precisa ir buscando essa consciência de quem você é de verdade, buscando essa consciência de Deus que está dentro de você, né? As pessoas estão procurando Deus aí em muitos lugares, mas os lugares que a gente vai é para fortalecer, ajudar a fortalecer a nossa fé. A gente cria uma egrégora com outras pessoas, a gente cria apoio, isso é muito importante, mas o templo verdadeiro de Deus está dentro de cada um. Isso não é só eu que estou falando, mas é Jesus quem diz, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então é preciso que a gente entenda profundamente isso e que a gente comece a dialogar e que a gente sinta, né? Comece a sentir essa profunda saudade aí, né? Disso que é o nosso Criador, disso que nos mantém vivos, que nos mantém em pé, né? Que nos sustenta completamente, né? Hoje nós estamos aqui vivos pela graça. É pela graça, eu estou viva pela graça, você também está vivo pela graça. E é preciso que a gente comece a criar um sentimento de profundo amor por essa energia que está dentro de nós e comecemos aí realmente a viver em consonância com isso. Quanto mais a gente viver de acordo com o que Cristo nos pede e deixando que a mente egóica não nos comande mais, eu tenho certeza, a sua vida vai começar a pacificar. A minha vida só começou a pacificar mais e hoje, quando eu estou em caos, a única forma de eu voltar aí para a luz, de eu voltar aí para a paz, é quando eu começo realmente a entrar em contato com essa força e começo a me deixar governar por ela. É por isso que Jesus fala, né, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade e não a minha. Qual é essa vontade? A vontade de Deus que está dentro de nós. E essa vontade normalmente é diferente do que o ego quer. Então, a mente ela quer uma coisa, mas Deus quer outra. Mas eu dou testemunho. Todas as vezes que eu deixo que a vontade de Deus manifeste na minha vida, ela é perfeita. Para isso a gente tem que ir criando o quê? Essa conexão e essa convicção de que o Pai tem o melhor para nós e Ele quer o amor para a nossa vida, Ele quer a paz para a nossa vida, Ele quer a alegria para a nossa vida, Ele quer a abundância para a nossa vida, tudo aquilo que realmente eleva aí a nossa consciência e nos faz melhores aqui como seres humanos, né? Muito do que a mente egóica quer hoje não nos é dado, porque eu sempre falo, Deus conhece o nosso futuro. Por que Ele conhece o nosso futuro? Porque Ele conhece a nossa mente agora. Muito do que a gente pensa que a gente seria bom para nós, a gente é como uma criança, né? A gente não dá uma faca para uma criança, apesar dela querer, a gente não dá essa faca na mão dela porque a gente sabe que vai machucar. A criança não tem a mínima noção, ela acha que vai ser legal pegar a faca, fazer a bagunça, fazer a arte, mas a mãe sabe que não deve dar a faca naquela hora. Então, a mente egóica quer muitas coisas hoje, mas o Pai que habita dentro de nós sabe do nosso coração, das nossas intenções, reais intenções, da nossa forma egóica de agir, do que nós faremos com aquilo que nós recebemos. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas que pedem coisas aí na vida e alcançam, né, ou prosperidade material, qualquer coisa que realmente aquilo parece que é uma bênção, mas depois se torna aí uma pedra de tropeço. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos ter essa convicção. Mas para a gente crer nisso, a gente tem que começar a entrar em profundo contato com esse amor que existe dentro de nós. Essa fonte de amor, essa fonte de sabedoria, essa fonte de alegria, essa fonte de harmonia, essa fonte de vida,
essa fonte de provisão infinita. Busque aí dentro de você, que eu tenho certeza, você vai encontrar aí, você vai começar a encontrar muitas respostas. Tem uma meditação que eu pratico sempre, né? Que é a meditação Shinsokan, que realmente é uma meditação só de introspecção, para que a gente entre em contato com todas essas maravilhas aí que Deus tem para nós, né? Tudo que Deus tem para nós em riqueza é de ordem espiritual, né? No mundo de Deus não tem dinheiro. No mundo de Deus tem todas as graças espirituais. Quando nós buscamos essas graças espirituais, a alegria, a harmonia, a paz, a saúde, né? Vida, sabedoria, quando nós buscamos tudo isso, isso começa a jorrar aí de dentro de nós, isso se manifesta no mundo aqui físico, e a gente aí acaba obtendo aí o que é necessário, que é mais uma coisa que Jesus diz aí: buscai o reino de Deus primeiro e a sua justiça, que é diferente da justiça do ego, e tudo mais vos será acrescentado. Então busque profundamente esse almíscar aí do começo do vídeo, busque profundamente aí esse perfume, sinta a saudade daquele que é o seu Criador. Um excelente dia, muito obrigada, fiquem com Deus. Muito obrigada, queridos amigos, muito obrigada.